Olá, Demari Paramares, vim aqui para a gente conversar sobre um assunto, sobre um tema que até quem pensa que não vive ele, vive com certeza. E no decorrer da nossa conversa, tu vai conseguir entender, porque eu vou te trazer falas, pensamentos que tu vai super se identificar. E eu tenho certeza que vai valer a pena tu ficar comigo e assistir esse vídeo. Tu sabe por quê? Porque eu quero conversar contigo sobre a mentalidade de gordo. Ui, Mari, como assim? Exatamente isso. A mentalidade que a maior parte das pessoas tem sobre si mesmo. Porque a mentalidade de gordo, ela afeta a ti. Ela não afeta quem tá na tua volta. E quer que eu te diga de onde é que veio tudo isso? Muito tempo atrás, antigamente, como meu avô dizia, no tempo antigo, a obesidade, as pessoas gordas, elas eram tidas como pessoas extremamente saudáveis, elas eram tidas como pessoas prósperas. Gente, não é há muito tempo atrás. Isso veio vindo ao longo das gerações. A prova disso é que não faz muitos anos que as pessoas elas têm esse hábito de alimentos saudáveis, de uma vida regrada, porque antigamente era essa a condição que elas tinham. Eu me lembro na minha infância que muitas vezes as crianças elas não tinham a opção do que elas gostavam ou do que elas não gostavam de comer. Simplesmente estava na mesa e elas tinham que comer. Eu não vivi isso. Meus pais nunca me obrigaram a comer determinados tipos de alimento, mas a gente convivia, tinha um convívio social e a gente via muito isso. E tudo isso foi fazendo com que a gente formasse os nossos padrões de pensamentos, as nossas crenças e, consequentemente, tornando isso em hábitos. Ou seja, o nosso querido amigo cérebro, vou bater nessa tecla muitas vezes com vocês, o nosso querido amigo cérebro, ele é preguiçoso. E tudo que tu torna rotineiramente, ele automaticamente vai fazer com que isso se torne um hábito para quando acontecer uma situação, ele puxa de lá e pá, pimba, acontece. E o grande segredo para transformar tudo isso é a gente identificar isso e olhar com olhos de verdade, para que a gente possa sim modificar cada um desses pensamentos. E quer ver como tu vai te identificar? Eu falava muito assim, ó. Ah, não dá nada. É só mais um biscoito. Ah, não dá nada. Olha só, vou tomar um sorvetinho. Ah, já comi isso aqui agora, né? Então agora eu vou enfiar o pé na jaca. Eu falei muito isso. Ou muitas vezes eu pensei dessa forma. Ah, não, olha só, me matei a semana inteira, deixei de comer tudo que eu queria, subi na balança, olha aqui, ó, 10 gramas, não consegui nem 1 quilo. Quer ver por que eu tô falando que isso é um pensamento de gordo? Porque tu não consegue ver o outro lado. Tu não consegue ver que o prazer momentâneo daquele instante de comer e dizer, ah, agora que eu já comi, eu vou comer o resto, não te faz enxergar que ok, comeu, botou a perder a dieta naquele momento, tranquilo, mas pra que tu vai dar seguimento àquilo? Ao invés de adquirir X calorias, tu vai adquirir X, porque tu vai botar o pé na jaca o resto do dia todo. Aí vem a questão que mais me pega, gente. E eu vou dividir isso com você, porque foi uma coisa que, no decorrer do meu processo, de certa forma, eu olhei pra dentro de mim e me indaguei muito sobre isso. Porque não foi uma nem 2 vezes que eu subi na balança e eu tinha perdido algumas gramas, ou às vezes eu não tinha perdido nada. E eu ficava extremamente brava comigo. Só que a gente esquece de pensar em um detalhe. Que pode até parecer detalhe, mas com o decorrer do processo, quando tu vai trabalhando a tua mente, vai curando a tua mente, tu vai entendendo que não é mais um detalhe. Não é aquilo que tu não perdeu. É aquilo que tu deixou de ganhar. Faz sentido pra ti? Gente, não é assim, eu tenho que perder tantos quilos na balança. A balança, ela não é culpada das tuas escolhas. Ela simplesmente, ela escancara aquilo que tu optou, aquilo que tu decidiu. Mas é sim daquilo que tu deixou de engordar. Eu emagreci só 10 gramas. Mas aí tu pensa comigo, 10 gramas mais quantos quilos tu deixou de engordar se tu não tivesse feito o que tu tá fazendo?
Tá vendo o que é um pensamento, uma mentalidade de gordo? Vamos chamar isso de cérebro obeso? Por quê? Porque é ali que tu dá o comando. É ali que tá todo e qualquer registro dos teus antepassados, da forma que tu foi criada, as tuas crenças limitantes. Por que muitas pessoas elas têm um vínculo afetivo com o doce? Te pergunta. O doce está relacionado a que fase do ser humano? Infância, meu amigo, minha amiga. E é na infância que está todos os nossos registros. Por isso a gente precisa atentar para isso. Outro pensamento de gordo, que esse é fatal. Eu vou lá e vou só dar uma abridinha assim no leite condensado e vou ficar ali chupando. Ninguém vai ver. Como se tu não fosse ver. Quem é a pessoa mais importante para estar dentro do conhecimento do que está acontecendo? Os outros ou você? Ou seja, quem é que está se enganando? A quem você está enganando? Esse pensamento, gente, me acompanhou por muito tempo. Por isso que eu tô falando aqui contigo. Existem coisas que os livros não nos trazem, que os cursos eles não nos apresentam, e mesmo que nos apresentassem, mesmo que a gente pudesse ler, absolutamente nada é melhor do que ter vivido isso, não só para contar, mas também para poder ajudar as pessoas a identificar esses pensamentos, porque tu só consegue mudar, transformar, restabelecer se tu identifica eles. Essa mentalidade de gordo que a gente vem desenvolvendo ao decorrer da nossa vida, ela não apenas prejudica o nosso corpo, como faz a gente se sabotar, não cumprir as nossas metas, não chegar onde a gente deseja, como ela atrasa a nossa vida. Porque essa mentalidade, ela acaba servindo de respaldo para várias outras mentalidades. Vários outros pilares das nossas vidas, a gente acaba utilizando ela, porque se dá certo para um, lembrando que eu tô falando na inconsciência do teu cérebro. Então, se dá certo para aquilo ali que o cérebro tá querendo, obviamente ele vai se utilizar disso para outras áreas. Então, tu precisa definitivamente entender que o grande segredo de tudo tá em trabalhar aqui, a tua mente. Transformar uma mente de gordo numa mente de magro. E não tô falando para que tu fique com um corpo lindo. O meu intuito nunca foi esse. O meu intuito foi tu ser leve de acordo com o que tu quer. Assim como eu, quando eu decidi fazer todo o meu processo, eu me tornei leve. Não porque eu emagreci 78 quilos, não porque eu mudei de estilo, eu me sinto mais bonita, não por nada disso, mas porque o peso que eu carregava, o buraco que eu tentava tampar, o desgaste de energia que eu consumia para brigar comigo mesma, foi embora. E é isso que é libertador. E é libertador porque me auxiliou em muitas outras áreas da minha vida. Então é isso que eu quero que tu reflita. Que a mentalidade de gordo, ela vem quando a gente pensa assim, ó, eu não vou fazer dieta, porque dieta é só tomate e alface. Quem é que te falou isso? Agora, se tu não quer te redescobrir, se tu não quer pensar naquilo que tu gosta de comer, e dentro daquilo que tu gosta de comer, o que tu pode adaptar? Porque fazer dieta não é só comer salada. E salada não é só tomate e alface. Ou a gente pensa, fazer dieta é passar fome. Gente, essa é uma ideia que não existe mais. As pessoas brincam comigo, Mari, tu parece um ratinho, tu tá sempre comendo. Sim, eu tô sempre comendo, beliscando uma coisinha, outra coisinha. Por quê? Porque isso é fazer dieta. Reeducação alimentar é a questão aqui. Fazendo ou não a cirurgia, fazendo uma reeducação com acompanhamento ou só fazendo uma reeducação em casa. E outra coisa que eu acho sensacional da mentalidade de gordo, como a gente consegue falar uma coisa dessas? Tem o dia do lixo. Oi? O que tu pensa que tu é para comer lixo? Porque quando tu tá mandando essa informação pro cérebro, eu tenho o dia do lixo, quer dizer, eu não tô valendo nada porque eu tô comendo lixo. São pequenos detalhes que quando alinhados, que quando focados e reajustados, redefinidos, descobrir a raiz de tudo isso no teu eu.
as coisas conseguem se resolver. Tudo aquilo que era difícil, dispendioso, desgastante, se torna em algo leve, feliz e fazível, como diz uma grande amiga minha. Sim, fazível, a gente consegue fazer, sem que a gente tenha que abrir mão de tantas coisas, sem que aquilo se torne tão pesado pra gente. Tudo que a gente precisa para eliminar o pensamento de gordo é encontrar ele e tornar ele um pensamento leve, um pensamento magro. E isso a gente faz aqui, não é na balança. Certo? Compartilha com as pessoas que precisam desse conhecimento, dessa informação e comenta aqui comigo qual é o pensamento de gordo que tu tem. Me conta aí pra gente dividir e ver se faz sentido na vida de outras pessoas. Um grande beijo e tenha uma excelente semana.